Se alguém já te disse, você está sendo muito sensível quando você estava claramente certa, você precisa assistir isso. Porque meu ex-namorado usava essa frase exata para me fazer questionar minha própria realidade por 3 anos. E quase me levou à loucura. Meu nome é Carla, e durante 3 anos eu vivi um relacionamento onde constantemente duvidava de mim mesma. Eu achava que estava ficando louca, que minha memória estava falhando e que eu era realmente uma pessoa difícil de lidar. Só descobri depois que estava sendo vítima de gaslighting invisível, uma forma de manipulação psicológica tão sutil que a vítima nem percebe que está acontecendo. Hoje vou contar como uma frase simples destruiu minha autoconfiança e como eu consegui me libertar dessa prisão mental. Conheci o Gabriel no trabalho em 2019. Ele era do departamento de marketing e eu trabalhava no financeiro. Nos primeiros meses ele parecia o homem perfeito, inteligente, bem-humorado, sempre tinha uma palavra de apoio quando eu estava estressada. Ele me fazia se sentir especial, como se eu fosse a única pessoa no mundo que realmente o entendia. O que eu não sabia é que ele estava estudando o meu comportamento desde o primeiro dia, observando minhas reações, testando meus limites, mapeando minhas inseguranças. Gabriel era um manipulador experiente, disfarçado de namorado carinhoso. As primeiras investidas começaram de forma muito sutil. Quando eu reclamava de algo no trabalho, ele dizia: "Você não acha que está exagerando um pouco? Talvez a situação não seja tão grave assim." No início, eu achava que ele estava tentando me calmar, me ajudar a ver as coisas de forma mais positiva. Mas aos poucos, essa frase começou a aparecer em situações cada vez mais específicas. Quando eu questionava por que ele havia chegado 2 horas atrasado no nosso encontro, ele dizia: "Você está sendo muito sensível, eu avisei que podia atrasar." Sendo que ele nunca tinha avisado nada. Quando eu perguntava por que ele não tinha respondido minhas mensagens durante o dia todo, a resposta era sempre a mesma: "Você está sendo muito sensível, eu estava ocupado no trabalho." Quando eu ficava chateada porque ele cancelava nossos planos de última hora, ele suspirava e falava: "Lá vem você sendo sensível de novo." O problema é que essa frase vinha sempre acompanhada de um tom de voz cansado, como se ele estivesse lidando com uma criança birrafenta. Ele revirava os olhos, balançava a cabeça e me olhava com uma expressão de pena misturada com irritação, como se eu fosse um fardo que ele tinha que carregar. Depois de alguns meses ouvindo isso constantemente, eu comecei a questionar minhas próprias reações. Será que eu estava mesmo sendo muito sensível? Será que minhas expectativas eram altas demais? Será que eu estava criando problemas onde não existiam? Gabriel era muito inteligente na forma como aplicava essa técnica. Ele nunca usava a frase em situações onde eu estava claramente certa. Por exemplo, se eu reclamasse que ele tinha esquecido meu aniversário, ele pedia desculpas e prometia compensar. Mas se eu ficasse chateada porque ele passou a noite toda no celular durante nosso jantar romântico, aí sim vinha o "você está sendo muito sensível." Ele escolhia situações onde havia uma zona cinza, onde eu podia ter dúvidas sobre se minha reação estava adequada ou não, e aí ele plantava a semente da dúvida na minha cabeça. Com o tempo, essa semente foi crescendo até se tornar uma árvore gigante que bloqueava toda a minha capacidade de confiar nos meus próprios sentimentos. O mais cruel é que Gabriel fazia isso de forma aparentemente carinhosa. Ele vinha, me abraçava e dizia: "Amor, você sabe que eu te amo, né? Mas às vezes você reage de forma muito intensa para coisas pequenas. Eu só quero te ajudar a ser mais feliz." E eu acreditava que ele estava genuinamente preocupado comigo. Ele começou a usar variações da mesma frase para amplificar o efeito. "Você está sendo dramática, você está criando caso, você está complicando as coisas, você sempre vê problema em tudo." Cada uma dessas frases era como uma martelada na minha autoestima. Aos poucos eu parei de expressar meus sentimentos. Quando algo me incomodava, eu ficava quieta porque não queria ser chamada de sensível demais. Quando ele fazia algo que me machucava, eu engolia o choro e fingia que estava tudo bem. Eu tinha tanto medo de ser vista como uma pessoa difícil que preferia sofrer em silêncio. Gabriel percebeu que a técnica estava funcionando e começou a intensificar. Ele passou a questionar não apenas minhas reações emocionais, mas também minha memória.
Quando eu lembrava de algo que ele havia dito ou feito, ele dizia: "Você tem certeza que foi assim? Porque eu lembro de forma completamente diferente." Por exemplo, uma vez ele prometeu que íamos viajar para a praia no final de semana. Eu fiquei animada a semana toda, arrumei as malas, pedi folga no trabalho. Na sexta-feira, ele chegou em casa e disse que tinha marcado um churrasco com os amigos. Quando eu lembrei da viagem, ele falou: "Carla, eu nunca prometi nada. Eu disse que talvez a gente pudesse ir se não aparecesse nada melhor." Eu tinha certeza absoluta de que ele havia prometido, mas ele falava com tanta convicção que eu comecei a duvidar da minha própria memória. Será que eu tinha entendido errado? Será que eu tinha criado uma expectativa que não existia? Será que minha mente estava me pregando peças? Essa dúvida constante sobre minha percepção da realidade começou a afetar outras áreas da minha vida. No trabalho, eu parei de dar opiniões em reuniões porque achava que meus insights não eram válidos. Com meus amigos, eu concordava com tudo, porque tinha medo de estar errada. Eu havia perdido completamente a confiança em mim mesma. Gabriel também usava uma técnica que eu chamo de gaslighting por omissão. Ele não negava diretamente o que havia acontecido, mas criava uma narrativa alternativa que fazia eu questionar a minha versão dos fatos. Se eu reclamasse que ele havia flertado com outra mulher numa festa, ele dizia: "Carla, eu estava sendo educado, você está interpretando mal porque você é insegura." Ele nunca dizia, isso não aconteceu. Ele dizia, isso aconteceu, mas não da forma que você está pensando. E como eu já estava com a autoconfiança abalada, eu sempre acreditava na versão dele. Afinal, se eu era muito sensível, então provavelmente eu estava interpretando as situações de forma errada mesmo. O pior é que Gabriel fazia isso na frente de outras pessoas para amplificar o efeito. Numa festa, eu reclamei baixinho para ele que estava me sentindo desconfortável, porque um amigo dele estava fazendo comentários inapropriados sobre meu corpo. Gabriel riu e disse alto para que todos ouvissem: "Gente, a Carla tá achando que o João estava cantando ela. Você tá sendo muito sensível, amor." Todo mundo riu, incluindo o João, que aproveitou para fazer mais comentários. Eu fiquei vermelha de vergonha e raiva, mas não podia mais reclamar, porque agora eu seria a mulher chata que não sabe receber uma brincadeira. Gabriel havia usado minha vulnerabilidade contra mim em público, me humilhando e ainda fazendo parecer que eu era o problema. O momento que mudou tudo aconteceu numa terça-feira de março de 2022. Eu estava passando por um período muito difícil no trabalho. Minha chefe estava me sobrecarregando, eu estava trabalhando até tarde todos os dias e chegava em casa exausta. Gabriel sabia disso, porque eu havia contado para ele várias vezes. Naquela terça-feira específica, eu cheguei em casa às 10 da noite depois de mais um dia infernal. Eu só queria um abraço, uma palavra de apoio, talvez assistir um filme juntos para relaxar. Mas quando entrei em casa, Gabriel estava jogando videogame com os amigos online, gritando e rindo alto. Eu pedi se ele podia diminuir o volume porque eu estava com dor de cabeça. Ele me ignorou completamente. Eu pedi de novo, dessa vez tocando no ombro dele. Ele tirou o headset, me olhou com irritação e disse: "Carla, você acabou de chegar, não pode ficar 5 minutos quieta? Você está sendo muito sensível." Algo dentro de mim quebrou naquele momento. Eu estava trabalhando 12 horas por dia, chegava em casa destruída e não podia nem pedir para o meu próprio namorado baixar o volume do jogo porque eu era muito sensível. Eu explodi. Eu gritei que estava cansada de ser chamada de sensível toda vez que eu expressava uma necessidade básica, que eu não era sensível, eu era uma pessoa normal com sentimentos normais, que ele estava me fazendo sentir louca e que eu não aguentava mais. Gabriel desligou o jogo, se levantou e veio em minha direção. Eu achei que ele finalmente ia me ouvir, me abraçar, pedir desculpas, mas o que ele fez foi pior do que qualquer grito. Ele me olhou com uma expressão de pena absoluta e disse: "Carla, você está tendo um surto, você precisa de ajuda profissional, não é normal reagir assim por causa de um barulho de videogame." Naquele momento, eu percebi o que estava acontecendo. Ele não estava me chamando de sensível para me acalmar ou me ajudar. Ele estava me chamando de sensível para me controlar,
para me fazer questionar minha própria sanidade, para me transformar numa pessoa que não confiava em si mesma. Eu saí de casa naquela noite e fui para a casa da minha irmã. Contei tudo para ela, desde o primeiro "você está sendo muito sensível" até aquele momento. Minha irmã, que é psicóloga, me explicou o que era gaslighting e como Gabriel havia usado essa técnica para me manipular durante 3 anos. Ela me mostrou que minhas reações eram completamente normais, que eu tinha o direito de ficar chateada quando alguém chegava atrasado sem avisar, que eu tinha o direito de esperar a atenção do meu namorado quando chegava cansada do trabalho, que eu tinha o direito de confiar na minha própria memória e percepção da realidade. Terminei com Gabriel no dia seguinte. Quando eu disse que estava acabando o relacionamento, ele tentou usar a mesma técnica de sempre. Carla, você está sendo dramática. Todo casal briga às vezes. Você está exagerando, como sempre. Mas dessa vez eu estava preparada. Eu disse para ele: Gabriel, eu não estou sendo dramática. Eu estou sendo lúcida. E minha lucidez está me dizendo para sair da sua vida. Ele ficou em choque, porque era a primeira vez em 3 anos que eu não duvidei de mim mesma quando ele tentou me manipular. Nos meses seguintes, eu fiz terapia para reconstruir minha autoconfiança. Foi um processo longo e doloroso perceber quantas vezes eu havia negado meus sentimentos para evitar ser chamada de sensível. Quantas oportunidades eu havia perdido por não confiar nas minhas percepções. Quantas vezes eu me traí para manter um relacionamento tóxico. Hoje, 2 anos depois, eu aprendi a reconhecer os sinais do gaslighting invisível e quero compartilhar com vocês os principais indicadores para que vocês não passem pelo que eu passei. Primeiro, desconfiem de pessoas que constantemente invalidam seus sentimentos com frases como "você está exagerando", "você é muito sensível" ou "você está criando caso". Sentimentos não são certos ou errados, eles simplesmente existem e merecem ser respeitados. Segundo, prestem atenção se vocês começaram a questionar constantemente sua própria memória ou percepção da realidade. Se vocês se pegam pensando, será que eu entendi errado? Ou será que eu lembro mal, com frequência? Pode ser sinal de que alguém está manipulando vocês. Terceiro, observem se vocês pararam de expressar suas opiniões ou necessidades por medo de serem vistos como pessoas difíceis. Relacionamentos saudáveis permitem e encorajam a expressão autêntica de sentimentos. Quarto, notem se a pessoa usa sua vulnerabilidade contra vocês, especialmente em público. Manipuladores adoram humilhar suas vítimas na frente de outros para amplificar o efeito da manipulação. Quinto, confiem no seu instinto. Se algo não parece certo, provavelmente não está certo. Vocês conhecem vocês mesmos melhor do que qualquer outra pessoa. O gaslighting invisível é uma das formas mais cruéis de abuso psicológico porque a vítima nem percebe que está sendo abusada. Ela acha que o problema está nela, que ela é muito sensível, muito dramática, muito complicada, mas a verdade é que ela está sendo sistematicamente destruída por alguém que deveria protegê-la. Se vocês estão passando por algo parecido, saibam que vocês não estão loucos. Vocês não são sensíveis demais. Vocês não são dramáticos. Vocês são pessoas normais reagindo de forma normal a uma situação anormal. E vocês merecem um relacionamento onde seus sentimentos são validados, não questionados. Lembrem-se, uma pessoa que realmente ama vocês nunca vai tentar fazer vocês duvidarem de si mesmos. Ela vai querer que vocês sejam a melhor versão de vocês mesmos, não uma versão diminuída e insegura. Se essa história te ajudou a identificar padrões na sua própria vida, inscreva-se para mais conteúdo sobre relacionamentos tóxicos.